Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da 16ª Semana Rede Pedagógica Família, Escola, Família. Estamos aqui no minicurso Psicologia, Escola e Família com o professor doutor, livre docente em Psicologia pela Universidade de São Paulo, Lino de Macedo. Eu já vou tentar aqui introduzir o professor Lino, não vejo aqui ainda. Gente, nós fizemos aqui uma barbeiragem, começamos a live lá na Rede Atividades. Nós temos um perfil chamado Rede Atividades, que é um perfil complementar da Rede Pedagógica destinado a compartilhamento de atividades e que já tem quase 600 mil seguidores. Se você não conhece esse perfil, né, até convido você a conhecer e, se gostar, que você siga o perfil Rede Atividades. Já vi aqui o professor Lino passando, já vou introduzi-lo aqui na nossa live para não perdermos nada de tempo. É Psicologia, Escola e Família. E nós comentávamos, não se preocupe, porque a live vai ser salva, foi salva lá no Rede Atividades, vai ser salva aqui também no Rede Pedagógica e será salva também no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Ô, professor Lino, tudo bem? Tudo bem. Agora dá certo, né? Ótimo. Agora está certo. Mas esse é ótimo, viu? A vida é isso, né? Você erra às vezes, corrige, melhora, aprende e assim vai, né? É verdade, gente. A gente estava lá no Rede Atividades. Eu achei meio estranho porque o professor demorou um pouco para chegar, mas descobrimos que fizemos um passeio, né? Fizemos um passeio e estamos aqui de volta. Mas olha só, interessantíssima a resposta, né, o comentário feito pelo professor Lino de Macedo sobre esse livro aqui. Ó. Nesse livro aqui, Augusto Cury, deixa eu falar o nome do livro, olha, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Porque fica invertido, nem todo mundo conseguiu ler, é meio complicado. Eu vi que alguns de vocês estavam perguntando o título do livro, né? Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Então, neste livro aqui, Augusto Cury está defendendo que famílias doentes e escolas doentes estão formando jovens doentes. Nós submetemos, então, essa questão aqui bem complexa, bem intrigante, para o professor Lino de Macedo, que vai agora resumir a resposta que ele já deu no Rede Atividades, na live anterior, e vai prosseguir. Com você, professor. Aí, Edivaldo, eu não li o livro, mas, sabendo da competência do professor Augusto Cury, talvez ele esteja se referindo a uma situação que, na verdade, é um problema do século XXI, e não só de famílias e escola, mas da sociedade do século XXI. Porque é o seguinte, né? Como você sabe muito bem, os séculos XVIII, XIX e XX, eles se referem à descoberta do ser humano, da sua iluminação, da sua capacidade de pensar, da sua subjetividade. Nós temos Piaget, por exemplo, no século XX, que descobre a criança e o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento. A criança não é um mini adulto. Temos Freud, que fala que propõe o inconsciente e etc. Temos toda a descoberta o desabrochar do conhecimento científico. Enfim, então, é a época das luzes, da iluminação, do ser humano na plenitude das suas possibilidades de aperfeiçoamento, de melhoria, de iluminação. Qual é a característica do século XXI? O século XXI é o século das máquinas, né? Até por conta das guerras, etc., por conta... né? Vamos pensar, por exemplo, no computador, nas tecnologias de um modo geral, e no ser humano de um modo geral também, né? Uma faca, por exemplo,
é uma coisa maravilhosa. Na mão de um médico, ela salva vidas. Na mão de uma cozinheira, de um cozinheiro, ela faz comida boa. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Na mão de uma pessoa enlouquecida, encolerizada, fora de si, na mão de um bandido, de um assaltante, ele mata vidas, destrói vidas, etc, etc. Então, o mesmo objeto... Então, hoje, nós temos consciência de que tudo pode ser para o bem e para o mal. Por exemplo, a internet, graças a qual recurso nós estamos aqui presentes, o Brasil todo está junto, né, nesse domingo à noite, ele foi desenvolvido, para simplificar, a partir no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje nós temos ferramenta para destruir o mundo e, por outro lado, para salvar o mundo, vamos dizer assim. Então, o século XXI é a tomada de consciência de que é a tal história, né? Nós somos livres para fazer coisas boas e para fazer coisas ruins também. Nós somos livres para, por exemplo, fazer escolhas que são boas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o bem-estar das pessoas, o bem-estar do mundo, e fazer escolhas que são ruins para a nossa vida, que etc, etc. Então, na verdade, aquilo que, em princípio, significava o melhor, se tomou consciência e se viveu na prática, significa também o pior. Aí a gente entra para a saúde e para a doença, né? Veja, é muito interessante isso, né? Porque antigamente você ia ao médico quando você estava doente. Você ia ao dentista quando você estava com dor de dentes. E o que o dentista fazia? Ele arrancava o dente, ele obturava, etc. Hoje, se tem consciência de que o melhor momento para você visitar o médico é quando você está com saúde, porque ele pode fazer exames, ele pode ter uma atitude preventiva. E cuidado hoje significa educação. Cuidado significa você se educar para fazer escolhas que são boas para a sua saúde e tomar consciência de escolhas que você faz que são ruins para a sua saúde. No caso da escola, veja, a escola ela ainda está impregnada, com a melhor do sentido, com essa ideia. É o caso do construtivismo, por exemplo. O que é o construtivismo, né? É essa ideia de que do aperfeiçoamento, de que nós podemos e devemos oferecer o melhor para o ser humano, para que ele possa inventar, descobrir e se aperfeiçoar até o máximo das suas possibilidades. Por outro lado, nós temos que aprender a conviver, por exemplo, na internet. Nós estamos aqui, eu acho, fazendo coisas que são boas, que são saudáveis, que são dignificantes. Nós poderíamos estar aqui fazendo coisas terríveis, divulgando ideias falsas, desautorizando pessoas, desqualificando pessoas, perdendo um tempo, etc. Então, a família, por exemplo, ela pode ser o lugar mais, o santuário mais maravilhoso para proteção, cuidado, educação, convivência das crianças com adultos que vale a pena você ficar com eles, interagir com eles. Pode também ser, e infelizmente é só a gente ler os jornais, um lugar onde a criança tem experiências traumáticas, tóxicas, que fazem mal para a sua vida, para o seu desenvolvimento, traumas que dificilmente, muitas vezes, ela consegue esquecer, que marcam e tal. A escola, infelizmente, também, né? Ela é feita, ela é pensada, ela é solicitada a oferecer o melhor da sociedade para a aprendizagem, né, das coisas da escola para as crianças e os jovens. Mas, infelizmente, pode ser um lugar de maus hábitos, de bullying, cyberbullying, humilhação, né, de desigualdade, de experiências muito negativas. Então, quer dizer, eu acho que a gente deve
deve combater o mal e lutar pelo bem, né, ter uma cultura de paz, etc. Mas a gente precisa ter clareza de que o mesmo lugar, o mesmo contexto, a mesma situação pode ser para o bem e pode ser para o mal, né? Por exemplo, comida. Quem fica sem comida? Nós precisamos de comer. Agora, há comidas que fazem mal, que prejudicam a saúde, e que em excesso são... Então, por isso, daí, de novo, o valor da educação, né? Nesse sentido, eu continuo iluminista e pensando aquilo que a gente aprendeu nos séculos aí 17, 18, 19, 20, etc., sabendo que o século XXI nos ensina que tudo pode ser para o bem, pode ser para o mal, tudo pode adoecer ou pode ser saudável, dependendo da forma como nós fazemos a gestão disso. Nós e as pessoas, as autoridades, enfim. Então, é importante a gente ter consciência de que a escola pode ser e deveria ser, e a gente espera que seja, o lugar onde você aprende a gerir conflitos, conviver com os pares, fazer, né, aprender responsabilidade, respeito mútuo, cooperação, colaboração, tomada de decisões, argumentação, conviver com a diversidade. Por outro lado, ela pode ser um lugar onde você tem experiências muito, muito negativas, muito danosas e muito ruins para a nossa saúde mental, saúde física, para tudo, né? Infelizmente, isso é verdade, né? Muitos professores, por exemplo, o burnout, por exemplo, né? O burnout, que é o estresse no contexto do trabalho, sabe os dois lugares onde o burnout é mais elevado? O Não, sofrimento professor. é na saúde e na educação. Olha Nos só. profissionais da saúde e nos profissionais da educação. Ou seja, o professor, muitas vezes, a professora, se sente esgotado, exaurido, desconsiderado, desrespeitado, né? Desqualificado e sobrecarregado nas suas funções, com exigências a respeito das quais ele não dá conta, não tem recursos para... E ele fica doente. Ele fica doente, literalmente. Então, é muito interessante isso, né? A gente pensar que o lugar que pode ser o melhor também pode ser o pior, dependendo do como você faz a gestão dele. Muito interessante. Tem um professor Lino também, chamado José Maurício Domingues, em que ele estuda bastante modernidade e Enfim, pós-modernidade. exatamente, a gente está falando da pós-modernidade, né? Isso mesmo, você falou num dos vídeos, professor, você fala sobre culturas, né? Muito legal, né? Sua abordagem sobre culturas. E o José Maurício Domingues, ele vai dizer o seguinte, que existem desencaixes no pós-modernismo, na pós-modernidade, melhor dizendo. Sim. Que na modernidade as coisas estavam estavam mais encaixadas. Com muito custo, as coisas foram se encaixando. E que na pós-modernidade há desencaixes. Por exemplo, Sim. a família não tem mais a autoridade que tinha no passado. É verdade. Não é? A família está perdendo a autoridade. É engraçado porque a família aparece em Rousseau, olha que interessante, como a única instituição natural. Porque a instituição é, por definição, algo artificial. Você constrói a instituição. Você constrói... Ela é uma invenção sociocultural. Exato. Né? É uma criação sociocultural. Você projeta uma instituição e você cria uma instituição, né? Mas, assim, a família não existe em tudo quanto é lugar, existe família. É uma instituição natural. Ela atende às necessidades mais profundas da pessoa. E a escola também é uma instituição, como você também fala, professor, num vídeo, né? Num dos vídeos, a escola é uma
instituição gigante, muito importante, porque ela também lida com uma outra questão do ser humano, que além de toda a questão da formação integral da pessoa, é a questão da dúvida, a vontade de saber. Né? Eu quero saber as coisas, eu quero ter conhecimento. Para onde que eu vou? Vai para a escola, não é mesmo? Então, essa questão do desencaixe, professor, né? Talvez o diagnóstico, né, do Augusto Cury tenha que ver com isso. Então, estamos vivendo uma era difícil. Por quê? Sim, perfeito. Olha, em 97, quando estava começando a internet, né, que abriu as portas para a cultura digital, perto de mim eu vi um pastor dos Estados Unidos, ele colocou a mão no computador e fez assim. Claro. E outro dia, professor Lino, eu vi, teve aqui em Brasília, né, eu estou em Brasília, houve aqui, no dia 8 de janeiro, uma solenidade política para rememorar os atos de 8 de janeiro. Eu vi um político, um ministro, na verdade, dizendo o seguinte: temos que regular a internet, temos que regular. Mas veja, nós precisamos regular a internet ou está faltando educação para as pessoas? Sim, sim, isso. Exatamente. A ideia da regulação ela é boa. Ela é boa teoricamente. O problema é que como que eu vou regular algo, né, sobre o qual eu não tenho controle? Eu não tenho controle porque, por exemplo, né, porque como o sistema é aberto, porque quanto mais aberto e complexo é um sistema, a gente tem um dos vídeos que fala sobre sistema, né, visão sistêmica, que é o caso da família também. Uma coisa é aquela família em que você tem o pai, a mãe, os filhos, a família monogâmica, estruturada, certinha, etc. Outra coisa é uma família que tem um combinatório de formas de expressão, de convivência, de organização, de costumes, etc., que não é que é descontrolado, ela tem expressões múltiplas. E não dá para você fixar, não, família é monoparental, é monogâmico, casou é para sempre. Não, hoje a gente sabe que tem muitos e muitos jeitos da família, né? E há pesquisa, inclusive, mostrando, por exemplo, às vezes 2 homens criando um filho, o filho é tão bem educado e criado quanto numa família, digamos, tradicional, nesse formato antigo. Não é que necessariamente... Entende? Então, há muitos desfechos. Isso é muito aberto. Não é? Então, a regular... Como é que eu regulo algo sobre o qual... Porque esse é um problema do século XXI. O Estado, por exemplo, a internet, o computador, a cibernética, tirou o poder dessas autoridades tradicionais. O poder dos pais, o poder da família, o poder do governo. E criou uma dependência na máquina. Hoje todos nós dependemos da máquina. E não temos controle, inclusive, sobre o desenrolar delas. Então, é importante, por isso que eu regulo pela educação. Um decreto, com todo respeito, você é jurista, né, com todo respeito pelas leis, um decreto não tem esse poder mágico de influenciar e de definir a realidade. É a educação. É a escolha, é algo coletivo e, ao mesmo tempo, pessoal. Sou eu quem decide estar num domingo à noite ouvindo a conversa do Lino com o Edivaldo na rede pedagógica ou fazendo outras coisas, publicando, inventando fake news e criando boatos e pondo roupa no Papa, tirando a roupa do Papa. Então, regular é importante, né? É como comida. Você sabe que há comparação entre
entre a cultura digital e a alimentação. Ninguém, eu falei isso com a Érica. Ninguém vive sem comida, mas o quanto você come, o que você come, quando você come, faz diferença. Então você tem que aprender. Então não dá para proibir, não. Você tem que viver como no século passado. Não, isso é uma loucura. As crianças não aceitam isso. Eles são do século XXI. Nós até podemos, não sei se é uma boa escolha, uma boa decisão. Não, eu vou viver como o século passado. Não vou ter celular, não vou ter nada. Mas as crianças não, elas são do século XXI e elas querem ter acesso às virtualidades do século XXI, às oportunidades que o século XXI cria. Então, eu regulo o tempo, regulo o espaço. Agora, por isso que a ética, por exemplo, nós estamos no século XXI, ela nunca foi tão importante, porque a gente pode fazer coisas que nos adoecem e coisas que nos geram bem-estar, geram respeito mútuo, geram coisas que têm, digamos, valor positivo, vamos dizer assim, valor. Agora, entende? Então, tá bom, eu sou favorável à regulação. O problema é que uma lei tem que ter educação, tem que ter vigilância, tem que pensar a regulação na perspectiva do século XXI, não na perspectiva do século XX, ou de quando a humanidade descobriu o valor da legislação como forma de... Né? Porque você sabe, a lei, ela evita, né, a morte, um matar o outro, ela organiza a convivência social, a lei. Mas, e o Estado tem poder de impor a lei. Agora, no mundo de hoje, na pós-modernidade, esse poder está, por exemplo, está na máquina. Muito desse poder. E o Estado não tem... Ele também é dependente desse sistema. Ele é dependente desse sistema. O Estado hoje depende das tecnologias digitais. Ele sofre as consequências, porque, né, hoje você sabe, por exemplo, nós estamos num ano de eleições municipais, por exemplo. Sabe Deus o que vai acontecer de coisas erradas, tripudiar pessoas, humilhar pessoas. Você sabe, você pode, num dia, acabar com a vida de uma pessoa, né? Pessoas se suicidam, enfim, são casos que a gente... Enfim, então, agora, por outro lado, esse é o século XXI, e nós temos que aprender a viver, a conviver, a se beneficiar e a se proteger daquilo que é próprio deste século e das conquistas que a humanidade fez, que geraram isso, que gerou isso. Se eu posso dizer desse jeito. É verdade. É porque a internet realmente ela revirou com os sistemas de hierarquia que existiam na sociedade. Hoje está tudo diferente. E é interessante, professor, porque ontem nós tivemos aqui com a gente o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. E ele focou muito a crítica dele na sociedade e na escola como sistemas de estabelecimento de esquemas de dominação. É bem interessante porque você fala, né, dos estilos parentais e diferencia 4 estilos, né? Isso é bem interessante. O autoritário, o permissivo indulgente, o permissivo negligente e o autoritativo. Essa palavra, gente, não está dicionarizada, eu acabei de olhar ali, realmente não está, é um neologismo autoritativo, mas já pode usar. Já há muitas ocorrências, todo mundo está usando, daqui a pouco vai entrar no dicionário, a palavra nova, que veio do inglês authoritative, que é o quê? Que é uma pessoa, uma instituição que se reveste de autoridade. Perfeito. E olha que interessante, eu não falei agora há pouco, né, professor, que nós tínhamos sistemas
mais ou menos encaixado, que de repente com a pós-modernidade houve um desencaixe, é interessante porque esse encaixe da modernidade tem a ver com uma coisa muito interessante, que é o quê? A lei, a ordem, ela se legitimou. Como? Democracia, né? As Perfeito. pessoas acreditavam na legitimidade da lei. E hoje as pessoas não estão mais acreditando na justiça, na legitimidade da É lei. verdade. Não é É mesmo, verdade. professor? Então o desencaixe começa Isso. por aí, não é mesmo? Ou seja, nós temos que aprender a conviver com, né? Isso é característica do sistema, da teoria de sistemas geral de sistemas, né? Conviver com o caos e com a ordem. Por exemplo, eu estou saudável, mas de repente eu sofro um acidente amanhã e você vai ficar sabendo que eu tô morri ou tive um. E a gente tem que conviver com uma família está organizada, de repente acontece uma separação entre os pais, um desemprego, uma doença que desorganiza. Então, como é que você aprende a conviver com o caos e com a ordem? O equilíbrio e o desequilíbrio, a organização e a desorganização. Isso que o Piaget chama de autorregulação, né? É de você, por exemplo, a relação entre meios e fins. Hoje, por exemplo, a tecnologia não é mais um meio para um fim, ela é um fim em si mesmo. Então, o mundo está revirado mesmo, e a gente precisa retornar a esses temas que são eternos do ser humano. Porque é a tua história, a autonomia, né? Você ganha autonomia, e todas as pessoas merecem e precisam de ganhar autonomia financeira, autonomia escolar, autonomia em todos os sentidos de pertencimento, poder pertencer ao melhor que a sociedade. Só que a gente perde a autonomia, a gente fica doente, a gente fica velho, a gente morre. Então, como é que você... Então, nesse sentido, é dinâmico, né? Não dá para dizer assim, eu sou o melhor. Você trabalha, agora você está aposentado, você está desempregado, subempregado. Então, como é que você convive? Né? Isso é característica da pós-modernidade, com situações que... Então, como é que você... Isso se chama desafios adaptativos, né? Desafios adaptativos é a tua história. Você comeu agora, daqui 3 horas você precisa comer de novo. Você tem dinheiro para comer? Não tem? Tem comida? Como é que você faz? Enfim, essa convivência com o caos e com a ordem, com a organização, desorganização, com a saúde, com a doença, com o perfeito e imperfeito, com o acerto, com o erro, com o certo, com o errado, nós precisamos aprender a conviver com isso. E, obviamente, aí eu sou bem século XX, século XIX, não sei. É claro que a gente valoriza o melhor para a pessoa, para as pessoas, o melhor para os outros, o melhor para o mundo, né? Para as coisas do mundo. Eu, pelo Legal, menos, professor. valorizo. Muito bem. Professor, tem várias dicas, né, que você passa. Olha só que interessante, pessoal, dicas práticas, né, para melhorar a relação dos pais com os filhos e também dos professores com os alunos. Uma coisa interessante, nós mencionamos, né, na live anterior que a Flávia Kalina foi professora da educação infantil e nós sabemos, uma vez professor, sempre professor, né? Sim. Outro dia até sonhei, professor, que sonho maravilhoso, viu? Sonhei que eu estava andando num lugar, de repente, vários jovens, né? Eu até leciono em pós-graduação, mas aquele jovem me pareceu que eram crianças que foram meus alunos, né? Lá no Fundamental 2, e que cresceram. E todo mundo gritando, ô professor, professor. Então, uma vez professor, né? Você sabe muito bem disso, sempre professor e sempre estudante também, né? A gente tem uma frase Claro. na rede pedagógica que é assim, uma vez professor, sempre estudante. Então, a Flávia Kalina, ela foi professora da educação infantil. Hoje ela é influencer. Ela ajuda as mães a educarem os seus filhos, né? Se fala em inglês, que maravilha. crazy, né? Maravilha. Então, ela vai vir aqui amanhã para conversar com a gente sobre esses dois papéis, o papel de professor e o papel de pai, de mãe.
É muito Ótimo. interessante porque esses perfis, né, professor, que você menciona, de novo, o perfil autoritário. A questão da regulação, se for uma regulação baseada na autoridade, Sim, muito bom. O problema, aconteceu isso com a imprensa, viu, professor? Você sabe muito bem disso, né? Quase sempre, quando se falou em regular a imprensa, né, se pensou em regular distorcendo. Aí é um grande problema. Tem um autor aí, o Habermas, né, que sim, fala que até a nossa língua, até a linguagem, está já corrompida por distorções de poder. Essas hierarquias, essas sim, sim, dominações, né, de que perfeito. falou José Pacheco. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas, olha só, você mencionou os 4 perfis, né? O autoritário, o permissivo indulgente, o permissivo leniente. É até bom explicar, professor, para quem não assistiu ao vídeo ainda, e o autoritativo. Olha que Isso. interessante, gente. É, O autoritativo é aquilo que se baseia na autoridade. E a autoridade, ela não nasce do nada, ela não vem no vácuo. Ela é, é conquistada. Aquela isso, pessoa que tem autoridade, tem respeito, ele é confiável. isso. A palavra confiança, até para falar um pouco do Erickson, professor, eu vi várias pessoas aqui comentando que passaram a se interessar pelo Eric Erickson e que estão estudando Erickson ou que vão estudá-lo, inspirados em você, professor. Olha que beleza. Eu gosto muito do Eric Erickson. Então, fala para a gente sobre esses 4 estilos, professor, e sobre a Isso, importância da confiança para a sim. construção, para desenvolvimento do estilo autoritativo. Então, porque vamos começar pela confiança, né? Porque é o seguinte, a criança, sobretudo a criança pequena, mas mesmo o jovem, eles dependem dos pais, dependem financeiramente, dependem em muitos sentidos. É claro que eles vão ganhando autonomia no processo de desenvolvimento, mas eles têm dependência, né? É, e o que é confiança? Confiança é aquele sentimento construído em experiências vividas, concretas, confirmadas no dia a dia, de que eu posso contar com meu pai e com a minha mãe, que eles não vão me faltar. Se eu estiver doente, eles vão cuidar de mim, se eu estiver com fome, eles vão me dar comida, se eu precisar de algo, enfim, eu posso contar com eles. Então, confiança, né? Eu posso ter fé, né? A palavra confiança tem a ver com a ideia de fé, né? Eu posso ter fé de que eles não me faltarão. Não me faltarão nas minhas necessidades, não me faltarão naquilo que eu preciso deles, que eu continuo precisando deles, né? E a relação de confiança ela é muito boa porque é algo que você leva para a vida toda. Então, vamos pensar agora no contrário. A paz, né? E o pai permissivo, sobretudo o negligente, o indiferente, que é assim, às vezes, porque é doente, porque tem muitos problemas, porque não consegue, etc. Eu não estou julgando o pai, eu estou falando de uma realidade. Então, o pai indiferente, leniente, ou a mãe, né? O filho precisa dele e ele não se interessa, ele não se envolve, ele não se preocupa, ele não está lá. Então, isso cria um sentimento na experiência vivida de desconfiança, de desesperança. Eu não posso contar com ele, não sei contar com ele. E isso tem efeitos, né? Por exemplo, uma coisa é o pai autoritário. O pai autoritário ele é presente, mas ele é rígido, ele é implacável, ele é maior do que a regra que ele impõe, né? Porque o autoritativo, a regra é maior do que o autor da regra, porque a regra vale para mim também, ela também me controla. Mas o pai autoritário, quem impõe a regra, quem determina a regra, vale mais do que a própria regra. Por isso que ele não precisa explicar. Ele não, e o outro tem que obedecer, tem que submeter. Daí tem as contradições. Ué, você pode e eu não posso? A regra vale para mim, mas não vale para você? Ele é rígido, ele controla pelo medo, pela ameaça. Muitas vezes
pelo abuso físico, verbal, né, emocional, pela desqualificação, gerando sentimentos de impotência, de culpa, né? Então, tudo isso gera falta de confiança. Quer dizer, como é que eu não conto com meus pais? Eu tenho, porque o medo não é um bom. O medo tem o seu valor, porque quem tem medo se protege. Mas esse medo que nós estamos falando, eu não me sinto. O pai autoritativo, eu tenho medo dele no sentido de que ele é mais do que eu reconheço uma assimetria, uma diferença para mais nele. Ele é adulto, eu sou criança, ele tem dinheiro, ele trabalha, eu não trabalho, etc. Eu conto com ele, mas é um medo protetivo. O outro é um medo de ameaça, de afastamento, de desconexão. Então, isso gera desconfiança, gera afastamento, gera... eu não conto com ele, né? Não por acaso, filhos de pai, ele é muito rígido, né? Muito impositivo, não justifica, né? Ele não tem explicação. Se a criança pede por que isso, ele acha que não precisa explicar. E já o pai autoritativo, ele explica uma, duas, mil vezes. Ele aceita exceções. Por outro lado, ele valoriza limites, né? Ele constrói no dia a dia, na experiência, a vantagem do limite, da regra, dos combinados, né? Dos rituais que organizam a vida em comunidade, né? Dos rituais que têm valor de organização, de centralização, né? E isso gera confiança, gera estabilidade, gera equilíbrio, mesmo em situações difíceis, né? Em situações difíceis. Por exemplo, pais autoritativos, eles às vezes podem se separar, mas o filho ou a filha sabe que agora ele vai ter duas casas, porque ele conta com os pais, ele confia que os pais se separaram, mas não se separaram dele. E ele pode... Já em outros casos, ele fala, bom, ele separou dela, vai separar de mim também. Eu vou ficar... Onde que eu vou? Quem que vai cuidar de mim? E percebe? Então, o tema é complexo, a gente teria que ter um tempo que nós não temos para desenvolver. Por isso que o pai negligente, né? Ele é ausente, né? Ou então o pai permissivo permite tudo, então a criança pode tudo, ela vira o rei da casa e depois ela vai sofrer mais tarde, porque a sociedade é regrada, ela tem limites, tem coisas que você pode, que você não pode nesse contexto ou nessa hora, não pode naquele contexto ou naquela hora, enfim. Então, essas coisas todas favorecem ou desfavorecem um bom desenvolvimento e aprendizagem das crianças, né, Edivaldo? É verdade. Professor, eu gostaria que você fizesse uma distinção e também uma comparação aqui para a gente. Porque Sim. o professor também pode ser professor autoritário. Sim. Na rede pedagógica, o pessoal estava brincando na rede pedagógica num vídeo aí, né? Os nomes das professoras apocalípticas. Então, pode ter, né, professor autoritário, pode ter o sem professor dúvida. permissivo, né, leniente, pode ter o permissivo indulgente. Essa palavra indulgente é um pouco difícil, mas vocês lembram lá da aula de história das indulgências, né, que aconteciam, né, depois da Idade Média ali, né, Idade Média para frente, que era o quê? Você cometia o maior dos pecados, né, barbaridades, e pagava para a igreja e você ficava perdoado. Era indulgência, olha, pode fazer então. Pagou, se você pagar. Perdoado, né? Se não tiver dinheiro, aí você está no inferno, meu filho. Então não tem jeito para você. Mas então, olha só, autoritário, permissivo, leniente, permissivo, indulgente e autoritativo. O professor também pode, né, professor, ser classificado. Por exemplo, tem professor que é autoritário, porque aí você tem o
professor autoritário no contexto da aula, no contexto da avaliação, no contexto da relação com os alunos, no contexto da gestão da aula. Ele é autoritário, ele é rígido, ele não aceita erros, os alunos têm medo, ele impõe a disciplina pelo medo, pela ameaça. Você tem o professor, às vezes até um professor muito qualificado no assunto, muito que sabe o assunto, domina, ele tem uma boa formação intelectual, mas ele não está nem aí com os alunos, ele faz o discurso dele, da aula dele, mas ele não tem sensibilidade para os alunos, para se os alunos estão aprendendo, não estão aprendendo, ele não dá bola para os alunos. E tem o professor bonzinho, né? Aquilo que está tudo explicado, perdoado, não tem reprovação, não tem crítica, não tem. Ele é muito bonzinho. O aluno pode fazer o que quiser, está tudo justificado. E tem o professor que tem autoridade, que tem um ritual, a classe é organizada, né? E, por outro lado, ele aceita exceções, ele discute, ele argumenta. Há situações em que ele por exemplo, da mesma forma que os alunos têm que argumentar em favor de defender um ponto de vista, e essa argumentação tem que ter uma base, o professor também argumenta, se ele dá uma nota baixa, ele explica por quê. O aluno aprende com a nota baixa, ele não é repreendido, ele não é multado, vamos dizer assim, né? Então, vale. E tem gestor a mesma coisa. Você tem gestor, com todo respeito, que ele fica mais como é que fala, na secretaria do que na escola. Ele é pouco presente na escola, na gestão da escola. Ele é muito bonzinho, ou então muito autoritário, muito crítico, muito duro, muito rígido, né? Muito disciplinador. Tem pouca conversa, tem pouca roda de conversa, tem muita imposição. Então, esses estilos valem para a família e valem para a escola perfeitamente. Que legal, professor. Professor, me fala agora sobre a relação entre escola e família, por favor. Essa relação escola e família, ela pode ser constituída, né, num estilo autoritário, no estilo Pode. Né, permissivo, ou no estilo autoritativo? Boa pergunta, bom comentário, Edivaldo. De fato, né, há escolas que só pensam nas crianças que estão lá. É como se as crianças não tivessem família, com todo respeito, como se a criança não tivesse família. Ou seja, elas ignoram a família das crianças, a cultura dessa família, os problemas que essa família vive, o lugar onde elas moram, as necessidades que elas passam, né, os problemas que a família está vivendo. Enfim, ela é indiferente à família. A família também que não quer saber da escola, que é muito indiferente. Escola, família, família. Os pais são pouco atentos ao que acontece na vida do seu filho enquanto aluno, né? E há escolas e famílias que funcionam de uma forma coordenada, articulada, que conversam, que compartilham, que comunicam questões positivas, enfim, questões de todo tipo, que pedem sugestões, que buscam soluções, que enfrentam soluções ou enfrentam problemas de uma forma comunitária, de uma forma compartilhada, dividida. Né? Essa relação pode ser muito autoritária mesmo, no sentido de que um quer ser mais do que o outro, um quer se impor sobre o outro. Infelizmente, também nós temos esses 4 estilos permeando as
relações entre essas duas instituições. E aí a gente fala isso tudo, né, Edivaldo, para você poder aprender, observar, pensar sobre, quem sabe rever formas, né, refletir sobre isso, buscar ajuda, né, se aprimorar. No fundo, a ideia da gente não é acusar, não é ofender, não é oferecer uma reflexão sobre essas coisas, de modo a permitir um pensamento, uma observação, né, uma oportunidade de aprender sobre essas coisas que são muito sensíveis, né, muito complexas. Uma pergunta aqui, nós estamos já chegando ao final, professor, mas tem uma pergunta aqui da Elis Cardoso. O que o senhor acha de uma proposta de escola para os pais? Então, olha, eu acho que quer dizer, nós, de fato, hoje, né, as plataformas de aprendizagem, né, o YouTube, as plataformas de aprendizagem, como a própria rede pedagógica, etc., os chats, as lives, etc., são recursos em que você tem também os recursos profissionais, você tem terapia familiar, né? A psicologia tem toda uma especialidade de terapia familiar sistêmica, etc., né? Então, você pode ter recursos profissionais ou a mídia, de um modo geral, que oferece oportunidades, né, de você trabalhar situações, problemas, e de você chamar pessoas especialistas, né? Você tem TEDs, né, muito interessantes, ou seja, de fato, hoje nós podemos, né, os pais e as mães podem sair da sua solidão, vamos dizer assim, ou do seu isolamento e recorrer a essas plataformas educacionais, literatura, né? E profissionais. Você tem hoje muitos profissionais, terapeutas, clínicos, educadores, filósofos, que oferecem, né, até de forma gratuita, então, que escrevem, que oferecem recursos que ajudam, porque, de fato, né, eu não acho, eu acho importante pedir para um pai ou para uma mãe, na complexidade que é ser pai e mãe no mundo de hoje, que ele faça isso sozinho, de uma forma espontânea, como se não... pedir muito. Então, eles merecem, precisam e querem formas de comunicação, compartilhar, de aprender sobre essas coisas. E hoje nós temos muitos recursos sobre isso, né? Cada vez mais e mais. E eu acho isso ótimo. Tem filmes, literaturas, rodas de conversa, né? YouTube tem um monte, se você colocar lá, você vê, tem um monte de profissionais. É claro, você precisa saber escolher, saber se proteger das informações negativas, precisa cuidar, né? Como em tudo, né? Voltando à nossa conversa, né? Tudo hoje o pensamento crítico, né? Tomada de decisão, você escolher aquilo que é melhor para você é fundamental. É verdade. Então, estamos chegando aqui ao final, pessoal. Tem um comentário aqui da França dizendo: professor Lino, você é maravilhoso. Obrigada. Muito legal. A Lorena, né, Aragão comentou aqui que na escola dela tem o Dia da Família, né? Coisa bem interessante. Que beleza, maravilha. Bom, né? Realmente, assim, a família sozinha não tem condições de atuar. Não. Mas, por exemplo, será que o Estado ele está fazendo a parte dele? Por exemplo, será que se eu faltar de um trabalho, por exemplo, para comparecer a um dia da família na minha escola, a escola da Lorena, será que o pai que falta para comparecer lá ao dia da família vai ter o dia abonado? Será, né? Eu não sei responder essa pergunta, mas é uma boa pergunta. Eu penso que ainda nós não chegamos
estamos nesse tipo de compreensão e de permissão. Não sei, posso estar enganado. Até espero que esteja. Muito bem. Pessoal, queria agradecer aqui ao professor Lino. E para quem, olha só, perdeu a primeira live, que nós estávamos lá no perfil Rede Atividades, não fiquem preocupados. Essa live vai estar na plataforma, no YouTube, aqui no Instagram, na Rede Pedagógica. E outra boa notícia é que o professor Lino volta na sexta-feira, às 20 horas, para conversar mais ainda sobre este tema escola e família. Foi bacana demais aqui pelos comentários, pelas reações. Todo mundo adorou. Parabéns, professor. Obrigado, Edivaldo. Um beijo para todos vocês aí. Boa noite e tudo de bom. Obrigado. Tchau. Esse é um professor que tem autoridade, é um professor autoritativo, professor, que construiu uma reputação. Quem me dera, Edivaldo. Com muito trabalho aí, né? Com muitas pesquisas, muita transformação, muita contribuição. Né? O que um professor faz é contribuir para o desenvolvimento da pessoa. Né? É um trabalho maravilhoso. E o professor Lino, lá com a psicologia, a parte mais interna desse desenvolvimento, faz realmente um trabalho maravilhoso. Muito obrigado, professor. A você. Tchau, Até tchau. sexta-feira. Até sexta-feira. Um abraço. Um abraço. Gente, Lino de Macedo vai estar de volta aqui na sexta-feira, dia 26 de janeiro, tá? Às 20 horas. Não perca, participe, né? Convide pessoas também para participar juntamente com você. Amanhã, né, nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, nós temos aqui uma live internacional. Vamos fazer uma conexão com os Estados Unidos, com a Flórida, onde está a professora Flávia Kalina, a maior influência em maternidade. Uma pessoa que tem muita afinidade com a rede pedagógica, né? Já estamos aí nos namorando, as duas comunidades, há muito tempo. Então, amanhã, dia 22 de janeiro, às 19 horas, Flávia Kalina, aqui na Rede Pedagógica. Convide as suas amigas, convide seus amigos para participar. Quem não se inscreveu ainda, vá em www.redepedagogica.com.br e se inscreva. Gente, estamos encerrando aqui essa live, tá? E daqui a pouquinho, Érica Radespel vem aqui para bater um papo com vocês, tirar dúvidas e mostrar as mochilas da Editora Moderna, hein? Tá todo mundo aqui de olho grande nessa mochila, viu? Até eu também queria participar do sorteio. É uma pena que eu não posso. Bacana demais, tá? Então, daqui a pouquinho, Érica Radespel, aqui na Rede Pedagógica. Quero mandar um abraço para todas vocês, para todos vocês que participaram ou que vão participar desta transmissão aqui depois, né? Vão assistir depois, porque fica gravada. Vou cumprimentar, abraçar a todas nos nomes de Ângela Campos, 9860, Ana Márcia, 148, Dani Turola, que participou bastante, né? Ela ganhou uma mochila e adorou. Olha que bacana, gente. Aqui você ainda ganha conhecimento, ainda ganha prêmios ainda. E também alzenira.maciel.3 e Sâmia, _S Cavalcante, tá? Grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho vem aqui participar da live com a Érica. Quem não puder vir, pode ver essa live depois, porque fica gravada. Mas não deixem de participar dos sorteios. É só acessar www.redepedagogica.com.br/sorteios. Tchau, pessoal!